Agradecendo sempre a gentileza da Janete Luigo, a superintendente do Hospital São Carlos, aqui no estúdio da Espaço FM. Janete, aqui para os amigos da Espaço. Já boa noite, tudo bom, Janete? Boa noite. Sim, tudo bem, tudo andando. O doutor Leonardo de repente pode chegar, né? Sim, ele já está chegando, 15 minutinhos, saindo do consultório. Eu vou te colocando as perguntas aqui, depois o doutor Leonardo também vai complementando. Janete, eu tenho uma curiosidade em saber, depois dá para falar, a gente tem recebido muitos recursos de deputados, dá para fazer uma relação depois? Sim. Mas deixa eu te perguntar o que mais interessa, ainda mais nesse horário aqui, fim de expediente, muita gente no carro, muita gente saindo do trabalho, em casa, enfim. A gente recebe informação da prefeitura hoje que são 5 pessoas internadas na UTI do Hospital São Carlos. Um número que chama atenção em relação ao que a gente vê uma rotina de 1 a 2 pessoas. Comentário assim, sempre preocupante, são casos graves, por favor, Janete. Sim, o doutor Leonardo pode colocar melhor, mas nós estamos hoje com 7 pacientes internados na nossa UTI Covid, sendo 5 farroupilhenses e um de Harmonia e o outro de Paverama, daqui da região, né, do Rio Grande do Sul. Como eu sempre tenho que repetir que a nossa UTI é regulada pelo Estado, tanto a Covid quanto a outras, 2 UTIs, então a gente recebe esses pacientes. Hoje são 7 pacientes, 5 farroupilhenses. Alguns, eu vou adentrar no assunto, que eles estão assim em estado grave porque já chegam na instituição grave. E o que está acontecendo? Tá todo mundo pedindo para ficar em casa, e aí às vezes as pessoas adoecem e elas ficam em casa e chegam no hospital numa fase já assim muito grave. Isso até o doutor Leonardo pode comentar melhor, da necessidade das pessoas retornarem, porque não é só o Covid, são outras enfermidades que elas estão tendo. Então, hoje a nossa UTI está nessa situação. E a unidade de infectologia, que é a unidade que a gente tem separada de isolamentos de Covid, nós estamos com 5 farroupilhenses internados, mas só suspeitos, não confirmados. Esse é o nosso quadro de hoje do Hospital Beneficente São Carlos. Só repetir aí, porque a gente tem informação, 5 farroupilhenses. Certo. Na UTI? Sim, confirmados Covid. Tá, e mais 5 suspeitos. Suspeitos internados na unidade de internação clínica, que são uma unidade só de isolamento Covid, mas suspeitos, que não foram confirmados. Tá, assim que o doutor Leonardo, já vamos explorar esse assunto. Isso, que é importante aí. É importante, sim. Que de repente, importante. É para ficar em casa, só que aí pode gerar outro problema. Quando chega no hospital, vai direto para UTI. Esse que que está gerando. Deixa o médico falar a respeito. Isso, exatamente. Janete, vamos colocando aqui os números que sempre a gente está indo atrás, enfim, e é o que é o governador que se baseia. Como é que a gente está hoje em termos de números de leitos? Quanto a gente estava com os 10, mais quanto que agora de forma oficial? De forma oficial. Em termos de UTI, leitos de UTI. Nós estamos hoje com 19 leitos de UTI no nosso hospital. Porque nós chegaram respiradores que nós havíamos providenciado, outros nós recebemos nesta semana um respirador do governo federal. O governo federal mandou 230 respiradores para o estado do Rio Grande do Sul e nós recebemos um que é um respirador de transporte. Não importa, enfim, são respiradores. Nós estamos assim bem servidos no caso de respiradores. Na questão de leitos de internação clínica, nós temos 20 leitos para internação clínica, podendo ampliar essa quantidade de leitos, porque o hospital ele continua com taxa de ocupação de apenas 50%, então existe a possibilidade de ter novas alas para a internação de Covid. O que falta, assim, né? A gente teve aqueles 5 leitos completos que a comunidade ajudou, que foi um recorde numa semana, que a gente conseguiu adquirir 5 respiradores, 25 bombas de infusão, cardioversor, monitores, carro de anestesia, carro de hemodiálise, enfim, necessários para UTI, porque os pacientes de Covid geralmente são levados a precisar de hemodiálise dentro da UTI. Então nós temos 5 leitos completos que a comunidade de Farroupilha comprou, que são aquisição própria, que são recursos próprios que é da comunidade do hospital, enfim.
e mais os outros 10 que nós tínhamos ali. Então, esses são completos. Porém, esses outros que a gente recebeu 2 de empréstimo da Unimed, enfim, que até o prefeito comentou aqui, né? E mais esse que veio do estado, veio somente o respirador. E para um leito de UTI, a gente precisa da cama, do respirador, do monitor multiparâmetros, do cardioversor, das bombas de infusão. São outros equipamentos que fazem parte do kit leito de internação UTI, que a gente costuma dizer. Então, isso tudo a gente tem que ainda ir conquistando para poder completar a gama de leitos. Mas hoje, respondendo novamente, nós estamos com 19 leitos de UTI. No caso desses 19 respiradores, perdão. 19 respiradores. UTIs completas? 18. Bom, Janete, só para até me informar, até para dar uma tranquilizada ou não, 5 pessoas na UTI do São Carlos confirmadas com Covid-19 estão coronavírus. Farroupilhenses e mais 2 de fora. Exatamente. Tá, e no mais, os leitos, os demais estão completos? A gente tá com a UTI lotada? Essa é a pergunta. Não, a nossa UTI, ela tá com 68% de taxa de ocupação. E esse número pode comprometer ou não? Não, ainda não. Por quê? Porque nós temos os 19 respiradores, os 18 leitos completos de UTI, sendo que só 7 são Covid. Então, esses, eu tenho mais os outros leitos de UTI normal. O hospital está com, digamos, as cirurgias, enfim, parou tudo em razão do momento? Sim, nós cessamos tudo, tentamos regressar com as cirurgias eletivas pela necessidade da população que estão há anos esperando, e para nossa surpresa, o que aconteceu? As pessoas não querem vir para fazer cirurgias, elas estão com receio de virem para fazer as suas cirurgias que estão aguardando há anos. Então teve casos assim bem críticos, casos que foi judicializado e que tinha que fazer a cirurgia e elas mesmo assim não quiseram fazer pelo medo. Então tem isso, mas a gente retornou gradativamente com as cirurgias eletivas, mas eu estava falando, doutor Leonardo, que o pessoal não está vindo, né? A gente liga, enfim, para aquela fila de espera, mas o fator mais agravante neste momento presente, Rogério, não são nem os equipamentos, nem os respiradores, é a falta de medicação. Além da medicação de anestésicos e medicação de UTI terem aumentado 700% no país inteiro, não é uma realidade só nossa. Existem hospitais da região que já cancelaram novamente as suas cirurgias eletivas, só vão atender urgência porque não tem anestésico, porque os laboratórios não estão dando conta de fabricar devido à nova demanda do tal do Covid, né? E é por isso que hoje a situação está crítica. Mesmo que o hospital tenha contrato com laboratórios para fornecimento dessa medicação, mesmo com contrato, o fornecimento não está assegurado. Então a gente compra uma gama de 10 itens, eles entregam 2 pela metade. Então essa dificuldade atual não é só do nosso hospital, são de todos os hospitais, porque inclusive eles ligam, a gente se liga para emprestar, mas não tem nem para isso. Até para informar que é importante, a equipe, digamos, de UTI, a gente aumentou, praticamente dobrou, quase que dobrou, e a equipe de profissionais 100%. Sim, a equipe de profissionais agora 100%, mas a gente fala, é muito bom receber respiradores, receber monitores, ter infraestrutura, mas o principal para tudo isso é o fator humano, e são profissionais qualificados, são médicos intensivistas, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, que eles têm que ter orientação, treinamento para trabalhar na UTI, porque vão lidar com esses equipamentos, e é difícil. A gente divulgou inclusive em todas as mídias, né, para virem pessoas, que a gente está contratando pessoas, mas é bem difícil o profissional qualificado para UTI. Nós agora conseguimos assim. Não tem no mercado, digamos, estão todos. Estão todos empregados e muitos não têm qualificação nenhuma. Então é complicado, porque a gente tem um paciente que é totalmente dependente, né? O que tem qualificado são os médicos, e eles igual têm que se dividir em outras escalas em outros hospitais. Mas a gente até conseguiu fechar a escala médica, né? Para as 2 UTIs, porque são equipes independentes, né? Para as 2 UTIs. E a 24 horas 24 horas. Direto, não para. Leonardo, boa noite, obrigado pela gentileza aqui. Então, já te coloco uma pergunta que a Janete lançou, que é importante para nos orientar como médico. A Janete também pode me ajudar na colocação.
é dito, fique em casa. Você que está com coronavírus, Covid-19 foi diagnóstico, fique em casa. Só que acontece o que, Janete? O Rogério perguntou qual é o estado da gravidade dos nossos pacientes, dos 5 farropilenses que estão na nossa UTI. Se estão graves ou não. Eu disse que o doutor Leonardo podia dizer melhor. Mas existe muito essa questão deles chegarem no nosso hospital já em estado grave, né? Sim. Mas tem o que fazer, Leonardo? Bem, boa noite a todos e desculpe o atraso. Por favor. Assim, ó, hoje mesmo na nossa reunião diária sobre o grupo enfim, sobre a equipe que trata com coronavírus, eu lancei essa pergunta, me chamou a atenção isso, sabe? Que as pessoas que chegam muitas vezes as pessoas chegam no pronto-socorro direto e já vão direto para a UTI, elas chegam num estado bastante avançado da doença e chegam direto na UTI e vão direto para a UTI. E nós temos um número relativamente pequeno de pessoas internadas no hospital. Estatisticamente, nós imaginávamos que aproximadamente de cada 5 pacientes internados em leito comum, 1 estaria na UTI. Se fôssemos seguir esse cálculo, então nós tendo hoje 7, digamos que fossem 7 pacientes de farroupilha internados na UTI, teoricamente nós deveríamos ter 35 pacientes internados com coronavírus no hospital, né? Não é o que está acontecendo. Bem, não dá para dizer que todo mundo que o pessoal está ficando em casa porque quer. Só que assim, há uma discrepância nesses dados, né? Então nós estamos achando que as pessoas estão ficando em casa mais tempo, talvez mais tempo do que deveriam, certo? É uma impressão que nós temos, é essa impressão, porque nós realmente fizemos essa campanha desde o início, fique em casa, as pessoas que estão, a orientação ainda é essa, para as pessoas que são positivas para o coronavírus, que elas fiquem em casa, porém assim, para evitar de contaminar outras pessoas, mas se elas estiverem com sintomas de dificuldade respiratória, ou enfim, qualquer sintoma, elas devem procurar atendimento médico antes, não fiquem em casa até o último momento, vamos dizer assim, né? É essa que é a recomendação, que as pessoas se protejam os seus entes, né? Mas se elas não estiverem bem, que venham, se for necessário, que venham para o hospital, mesmo que seja para fazer uma avaliação, que não quer dizer que ela vai ter que internar porque vem para o hospital, né? Mas às vezes é melhor fazer um tratamento numa enfermaria, num quarto normal, do que ficar em casa até piorar e depois quando chega tem que ir para uma UTI. Essa faixa etária, tem alguma faixa etária? Na prática, nesses 100 dias, são várias faixas etárias que tem esse detalhe. Sim, nós tivemos pacientes, todos os pacientes que nós tivemos, eles tinham mais de 40 anos, né? E a faixa etária que mais concentrou no nosso hospital foram pessoas com mais de 60 anos, né? Então ela fecha mais ou menos com a estatística mundial, não está muito diferente do que está acontecendo no resto do país e no resto do mundo, né? Crianças nós não tivemos nenhuma, né? Não tivemos que transferir nenhuma criança para outra cidade, porque nós, por um atendimento especializado. E realmente, assim, a faixa etária é acima de 60 anos, continua sendo realmente acima de 60 anos de pessoas que têm outras doenças crônicas, né? Só para a gente repetir e destacar, porque é um assunto que é importante. A pessoa, não é assim, sentir uma gravidade maior, vai pro hospital, não espera que vou ficar 2 semanas em casa e vai melhorar. Na dúvida, tem que ser avaliado por algum profissional experiente e especialista. Precisa de um médico, pode ser um médico do pronto-socorro, pode ser seu médico especialista, mas assim, nós temos visto que as pessoas têm ficado em casa mais tempo do que deveriam, sem tratamento nenhum, né? Porque a doença pelo coronavírus, como todas as outras doenças, ela tem diversas fases, né? Tem uma fase inicial de contaminação, tem uma fase inflamatória, tem a fase que é mais sintomática, e pessoas que vão ter complicações, geralmente essas complicações elas começam a ocorrer a partir do 5º, do 9º, entre o 5º e o 9º dia. Então essas pessoas elas não podem imaginar que foi feito um diagnóstico e simplesmente tem que ficar em casa até dar o tempo e pronto. Para a maior parte das pessoas isso é o que vai acontecer, mas elas têm que prestar muita atenção em si próprias, ver como é que elas estão se sentindo, principalmente aquele sintoma de falta de ar, aquele cansaço
que é incompatível com, que não é o normal da pessoa, tem um cansaço assim, ou febres, outros sintomas todos, né? Pra gente ir fluindo, Janete e doutor Leonardo, o que o hospital hoje, a gente está conversando direto aqui na quarta-feira, dia 1º de julho, o que o hospital está se programando, enfim, porque tem uma corrente que diz que a coisa vai piorar ainda mais, há uma corrente que quer um lockdown já nas próximas semanas, o reitor da UFPEL quer, me parece isso, e o governador que tem seguido muito o reitor da Universidade Federal de Pelotas, enfim, que o hospital hoje está preparado, o que está se projetando? Bom, o hospital, assim, faz 3 meses já que nós temos um plano de contingenciamento de crise, né? Nós temos esse plano preparado já há tempo e felizmente nós não precisamos colocá-lo em funcionamento, né? Nem mudar de faixa, né? Nem mudar de faixa. Nós temos diversos níveis de preparação vai desde a suspensão de cirurgias de novo até o recrutamento de outras alas do hospital para internação de pacientes para tratar coronavírus. Nós temos um planejamento bem amplo quanto a recrutamento de pessoas. Nós vamos tirar pessoas de alguns setores para colocar para atender outros setores. Nós temos tudo isso programado já. Felizmente nós continuamos no nível verde, né? Que é o nível que nós gostaríamos que continuasse assim, que atendendo dentro da nossa capacidade, sem nenhum tipo de recrutamento dessas outras áreas, certo? O futuro, assim, olha, nesses 3, 4 meses que nós estamos, eu não sei dizer o que vai acontecer, sabe? Porque, assim, o pico era para ser em março, abril, maio, junho, agora nós estamos em julho, nós estamos com um número maior de pessoas internadas no hospital hoje, mas nós já tivemos esse mesmo número de pessoas internadas anteriormente. Nós estamos com mais pessoas na UTI porque estamos recebendo pacientes de outras cidades, né? Porque a nossa UTI, ela é vinculada ao Estado, aí nós estamos aqui para servir a população não só de Farroupilha, como de pessoas que precisem, né? Então nós temos pessoas de outra cidade, mas nós já tivemos pacientes, antes 3, 4 pacientes de Farroupilha internados na nossa UTI. É que na nossa UTI, como a gente teve 5 leitos habilitados pelo Estado, o Estado é que regula. Então, eu te falei antes que nós temos 7 pacientes confirmados na nossa UTI, mas outros 2 são outros convênios, enfim, mas regulados pelo Estado são 5, né? Só para quem pega na coisa, são 5 de Farroupilha na UTI e os outros 2 de que cidade? Harmonia e Paverama. Sim, por favor, Janete. Só para dizer assim, nesse período de abril a junho, nós tivemos, por exemplo, na nossa internação clínica ali de Covid, 57 pacientes que vieram desde março até hoje no nosso hospital. E o número de óbitos que teve foram só aqueles 2 casos que foi aquela senhora, né, de idade, enfim, que veio lá do lar, que ela... Sim, foram pessoas, enfim, que tinham uma série de doenças. E aquele outro que já tinha câncer e tal, então assim, não foi... Essa senhora de Montenegro que faleceu aqui, ela também estava com inúmeros problemas que com o Covid... Sim, isso é uma constante, assim, né? O paciente que ele tem uma evolução muito ruim, que pode acabar falecendo, infelizmente, são pessoas que têm diversas doenças concomitantes, né? Doenças crônicas, né? E também, né, doutor, para complementar, na nossa UTI, nós também tivemos Covids curados, né? Estamos com 2 Covids curados que já saíram da UTI, que já foram para o isolamento clínico e que já foram para o quarto, para o apartamento, enfim, e que vão ter alta nos próximos dias. Então tem isso também, né, dos curados dentro da UTI. Deixa eu dar uma guinada também, Janete, só para passar, porque a população vive intensamente o São Carlos, talvez bem mais que a gente, muita gente sempre na torcida. E a gente tem ouvido recentemente, de uns meses para cá, deputados enviando recursos. E, Leonardo, a ideia fica muitas vezes, a Janete pode responder, pô, mas o hospital tá recebendo um dinheiro pra caramba, aí é 200 aqui, é 150, é um que manda 500. Janete, por favor, se tiver o placar até para dar um crédito aí para quem nos ajudou, sim. E para onde está indo esses recursos? Tenho sim. Então eu tenho aqui, ó, este ano que a gente já recebeu, já foi depositado no Fundo Municipal de Saúde e já gastamos também, né? Depois eu vou dizer por que no nosso fluxo de caixa. Vamos começar aqui. Afonso Ram,
ele mandou R$100 mil, Alceu Moreira, seus partidos também? Não. Tá. Alceu Moreira, R$240 mil, Bibo Nunes, R$100 mil, Carlos Gomes, 200 mil, Henrique Fontana, é para investimento, no caso não é para custeio, 200 mil, que é para compra de equipamentos, enfim, né? Lisiane Bayer, 200 mil, Marcel Van Hatten, 200 mil, Márcio Biolk, R$500 mil, Marlon Santos, 200 mil, Pompeu de Matos, 150 mil, que é para investimento, que nem Henrique Fontana, que é para compra de equipamento, e nós vamos comprar um microscópio para as neuros, para cirurgias. E senador Luiz Carlos Reis, que mandou R$100 mil. Sem contar esses valores para investimentos, que é para compra de equipamento, nós recebemos para teto MAC, que a gente diz que é para uso de materiais, medicamentos, para manutenção, para o custeio normal do hospital e para pagamento de honorários médicos e outros itens assim, laboratório, radiologia, vieram R$1.840.000 e R$350 mil, que é para investimento em equipamento. E emenda de bancada, que são as do Estado, nós tivemos R$971.500. O total geral com custeio deu R$3.161.500. De janeiro para cá? Exatamente. Aplicados todos no nosso fluxo de caixa. Assim, ó, a gente sempre diz, eu sempre digo em todas as vezes que eu venho, Rogério, que nós, hospital, não conseguimos ainda buscar o equilíbrio econômico-financeiro por conta do nosso endividamento do passado. E eu volto a repetir que se nós tivéssemos entrado no hospital, como a gente entrou ali nessa gestão em 1º de março de 2017, sem dívidas, nós estaríamos com muitas condições, assim, estaríamos num outro patamar de hospital. Ele já melhorou 1000%, mas estaríamos ainda melhor. Mas a gente tem esse passado e tem que ir aos poucos ir resolvendo. Então, o nosso fluxo de caixa, a gente ainda vive pagando o básico, que são salários, a folha de pagamento, honorários médicos. Quando eu digo honorários médicos, são todas as empresas que nós temos dentro do hospital. É o grupo de cirurgiões, de intensivistas, de anestesistas, de pediatras, de cirurgiões gerais, de obstetras, de traumatologistas, neurocirurgia, de vascular, todos sobre avisos por causa da alta complexidade. O hospital, depois que veio a alta complexidade, melhorou, claro que ele melhorou porque deu um upgrade muito grande, a gente qualificou muito o hospital com essas equipes médicas que estão lá dentro. Mas continuamos a pagar, então, folha de pagamento, esses serviços todos, né? E mais os materiais e medicamentos. E para te resumir, Rogério, os medicamentos aumentaram 700% dentro desta crise. E os EPIs, no mês passado, nós gastamos, no nosso fluxo de caixa, além de tudo que a gente compra normalmente, gastamos R$770 mil, além só em descartáveis. Porque nas áreas críticas, tipo UTI, emergência e bloco cirúrgico, a gente só pode usar material registrado na Anvisa, né? Não tem como usar em outros serviços isso. E dentro da UTI é muito material que vai na nossa emergência também, no bloco cirúrgico, esses descartáveis. Cada vez que tu entra no box de UTI com o paciente que está lá dentro, tem que se paramentar ao sair, tem que tirar todo esse paramento, se desparamentar, que é tudo descartável, por melhor que seja, tem que desprezar tudo isso, tem que ir tudo para lixo contaminado. Então, isso encareceu muito. E sem contar todos os respiradores, filtros de respiradores que duram 24 horas e custam R$90, R$100. Então, é tudo muito elevado. Tanto que o custo de diária de UTI, por exemplo, de um paciente com coronavírus, o próprio Estado, ele paga o dobro do que paga para uma diária de um paciente não coronavírus. Em torno de quanto? É 1.600, mas nós fizemos o custo, né, doutor Leonardo? Nós fizemos um custo, assim, aproximado, um paciente Covid na nossa UTI, num estado grave, que vai, por exemplo, 100 ampolas, né? De relaxante muscular por dia. De uma medicação, vai 100 ampolas, que praticamente é um frasco de soro, que vai só de medicação.
ele custa R$2.008 por dia um paciente Covid para o hospital. Tudo bem que o SUS está dando, não é o Estado, tá? Porque do Estado não vem um tostão. Tudo que veio de recurso é federal. Do SUS é tudo recurso federal. E isso quem está pagando é recurso federal. Esses leitos de UTI que estão pagando R$1.600, mas um custo de R$2.000 para mais só de medicação. Fora todos os profissionais, fora todo o restante do material. Prefeitura tem auxiliado mais nesse período? Em termos financeiros? Sim, a prefeitura continua cumprindo o contrato que nós temos, sim, porque os recursos que vieram, que a prefeitura nos repassa, eles são de recursos federais, que foram recursos extra que vieram para atender realmente aos hospitais, santas casas, hospitais filantrópicos, enfim. Então, tudo que veio até agora veio de recurso federal, só e somente só. Gente, obrigado, doutor. Algo mais, porque eu tenho sempre receio que as pessoas muitas vezes ouvem o que querem, que muitas vezes podem pensar, o doutor Leonardo e a Janete falaram que não é para ficar em casa. Só para destacar, a questão é quem está diagnosticado com Covid-19, que não espere muito tempo, de repente, mas eu tô legal assim, mandaram ficar 15 dias em casa, ou 14 dias que seja, eu vou ficar. Então, só para deixar claro, eu Leonardo. diria o seguinte, ó, desde que a pessoa tem um diagnóstico e está doente, ela, dia a dia, a situação muda, né? Ela pode estar bem hoje, amanhã pode estar bem, mas quando houver uma mudança, ela sentir que está ficando diferente, para pior, no caso, é prudente. Uma febre, perdeu o paladar, perdeu o olfato. Exatamente, febre, perdeu o paladar, mal-estar, principalmente uma sensação de fraqueza, uma sensação de astenia, de fraqueza mesmo, assim. Às vezes é melhor ela pegar e ou dar uma ligada pro 0800, fazer uma análise, ou voltar lá para a UPA para fazer uma reavaliação, e se for necessário ela pode e deve ir para o hospital. As pessoas não devem ficar achando que pensamento positivo é muito bom, mas só pensamento positivo não resolve nada. Às vezes precisa fazer uma reavaliação com algum profissional competente. Algo mais, Leonardo? Não, acho por aí? Que é isso, né? Janete, só um detalhe aqui, uma frase bonita aqui do Daniel Bump. Gostaríamos de parabenizar ao Conselho do Hospital, a direção, voluntárias da saúde, a toda a equipe hoje da administração, todos envolvidos na recuperação do hospital. Projeto iniciado em 2017. O Daniel coloca assim: vejo a importância do hospital nesse momento de pandemia, o trabalho que toda essa comunidade fez, porque do jeito que a gente estava, já pensou a gente chegar e hoje o hospital com essa qualidade que o Hospital São Carlos está. Sim, a gente tem orgulho de estar no São Carlos, né, doutor Leonardo? E tem que parabenizar a todos eles, ao BAMP, a SIX, a todas as entidades aqui que nos ajudaram muito, as voluntárias que, se não tivesse também o Grupo Feltrin que doasse carro, casa para poder rifar e conseguir recursos, ajuda aquele de todos. Momento caótico. Foi importantíssimo, e o nosso hospital se qualificou muito, a nossa UTI se qualificou muito com essa ajuda que a comunidade deu, com essa campanha. Continuamos zerado com ninguém infectado da equipe? Continuamos assim. Continue assim. Sim, que continue assim. Continuamos, sem nenhum médico e ninguém não teve nenhuma contaminação dentro do hospital. Gente, muito obrigado, Janete, doutor Leonardo. Qualquer novidade, venham para cá, informa que é utilidade pública sempre. E a gente agradece aí. Muito obrigado. Hospital São Carlos.